de apresentações que serão da responsabilidade de empresas. A primeira sessão que nós temos é uma sessão técnica que será da responsabilidade da ILTI, será apresentada pelo engenheiro Alexandre Marques. Eu não sei se o Alexandre está já em linha ou não. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Viva. Portanto, nós temos o Alexandre Marques presente connosco. Peço desculpa por estarmos 5 minutinhos atrasado, mas o Alexandre Marques da ILTI vai fazer uma apresentação com o título Enabling Productivity Along the Entire Workflow. O título está em inglês porque é útil fazer a transição aqui do inglês do professor Sachs para a próxima, mas creio que vai conversar connosco em português, não é verdade, Alexandre? Sim, sem problema. Portanto, bom dia a todos. Eu acredito que já consigam ver o meu ecrã, certo? Pode. Portanto, tenho aqui o peso da responsabilidade de falar depois do professor Rafael Sachs, não é? que foi uma ótima apresentação. Portanto, mais uma vez, bom dia a todos. O meu nome é Alexandre Marques, eu sou o BIM Manager da ILTI Portugal, faço parte do Departamento de Engenharia da ILTI e hoje eu vou partilhar convosco aquela que é a nossa experiência com uma visão de implementação do BIM na perspectiva de uma empresa de produtos e serviços. Podem-me só confirmar que me estão a ouvir bem? Estão a ouvir bem? Sim? Desculpa, estamos a ouvir muito bem, sim. Ok, perfeito. Então eu vou prosseguir. Portanto, o programa desta apresentação, portanto, inicialmente eu vou aqui apresentar a ILTI, falo depois do porquê de nós investirmos no BIM e qual é que está a ser o nosso caminho até agora. Vou apresentar 2 projetos de referência e finalmente falo sobre aquilo que nós estamos a trabalhar para o futuro, ou seja, aquilo que são os nossos próximos passos e o que estamos a preparar. Portanto, em relação à ILTI, eu acredito que a maior parte dos participantes já nos conheça. A ILTI é uma empresa que tem uma particularidade interessante, que é uma empresa 100% familiar, detida pelo fundo Martin ILTI Family Trust, que foi fundada em 1941 em Shan, no Liechtenstein. Somos uma multinacional com mais de 29 mil colaboradores, presente em mais de 120 países, e também temos outra particularidade interessante, que é temos um modelo de venda direta, ou seja, nós diariamente temos aproximadamente 250 mil contactos com clientes da indústria da construção por dia, o que nos acaba por permitir ter um conhecimento muito aprofundado daqueles que são os desafios e as necessidades da nossa indústria. Outro aspecto que eu gostava de realçar em relação à ILTI é que nós todos os anos investimos 6% de todas as nossas vendas em investigação e desenvolvimento para lançar novos produtos e serviços para o mercado. E nós na ILTI acabamos por ter o controle de toda a cadeia de valor, ou seja, acabamos por ser responsáveis pela investigação e desenvolvimento, pela fabricação, pela venda e pelo acompanhamento pós-venda dos nossos produtos. E além dos nossos produtos, nós também temos ferramentas que são bastante conhecidas, também serviços, nomeadamente serviços de engenharia e software, ou seja, temos aqui um conjunto que nós tentamos que trabalhem o mais em conjunto possível e desenvolvemos não produtos, não ferramentas, mas sim soluções completas para os nossos clientes de forma a trazer aqui o máximo de valor acrescentado. Em relação ao BIM e porque é que a ILTI decidiu apostar no BIM. Portanto, eu acredito que todos concordamos que a nossa indústria, a indústria da construção, não é a indústria mais produtiva. Nós aqui à esquerda podemos ver um estudo que foi levado a cabo pela McKinsey, que nos dá a evolução da produtividade da indústria da construção, aqui a linha azul, ao longo dos anos, e o que nós reparamos é que nós, em termos de produtividade, somos uma indústria que está estagnada. A situação fica um pouco mais dramática quando, por exemplo, nós compararmos a nossa indústria com outras indústrias, nomeadamente a indústria da produção, que tem conseguido de uma forma que a nossa indústria não consegue implementar a tecnologia nos seus processos e assim ir melhorar a sua produtividade com o avanço tecnológico.
Ou seja, nós temos uma produtividade que está estagnada, temos uma grande percentagem dos grandes projetos com derrapagens ao nível dos custos e ao nível dos prazos, e alguns dos motivos que justificam estes desafios são, por exemplo, a falta de organização, a falta de comunicação e um planeamento pouco eficiente nos grandes projetos. E então nós na ILTI vemos o BIM como um resultado da evolução tecnológica e uma metodologia que visa dar resposta a estes desafios. E aqui o BIM acaba por nos abrir oportunidades de acrescentar valor aos projetos, mas com uma colaboração diferente daquela que nós tradicionalmente temos, ou seja, acabamos por colaborar de uma forma diferente num projeto. Nós aqui à direita podem ver que num projeto tradicionalmente tem diferentes stakeholders, como por exemplo o dono de obra, o empreiteiro geral, o subempreiteiro, o projetista, a fiscalização, e nós tradicionalmente enquanto ILTI acabamos por dar suporte a diferentes stakeholders em fases diferentes dos projetos. Eu posso dar um exemplo, nós por exemplo aos projetistas damos apoio técnico na fase de projeto e depois podemos fornecer produtos e ferramentas, por exemplo, ao empreiteiro geral ou ao subempreiteiro na fase de execução, na fase de obra. Nós com o BIM acabamos por colaborar de uma forma diferente, ou seja, somos mais um dos stakeholders envolvidos no projeto e temos uma colaboração que vai de início ao fim, ou seja, em todo o workflow de um projeto. E fruto disso, acabamos por colaborar mais cedo num projeto. Aqui à esquerda vocês podem ver a famosa curva de McLean. Eu acredito que as pessoas que já estão familiarizadas com o BIM conhecem, mas eu vou fazer um pequeno enquadramento, ou seja, nós temos aqui no eixo do X as diferentes fases de um projeto, desde a fase de projeto, obra, até manutenção e operação, e no eixo do Y o esforço. E o que nós verificamos é que nós conseguimos ter uma maior influência no custo de um projeto quando trabalhamos sobre esse projeto numa fase mais inicial. É quando nós conseguimos controlar melhor aquele que será o custo desse projeto. Inversamente, nós podemos ver que em termos de alterações, quanto mais tarde nós fazemos alterações a um projeto, maior será o seu impacto ao nível do custo de investimento de um projeto. Ou seja, tradicionalmente, nós colocamos o maior esforço, olhando aqui para a linha do metodologia de trabalho tradicional, na fase de obra, e nós com o BIM, e olhando para os aspectos que eu já mencionei, em termos do custo de alterações e da influência no custo, acabamos por concentrar um esforço maior na fase de design, ou seja, na fase de projeto, que é quando nós conseguimos melhor controlar o custo que o projeto terá e também onde as alterações ao projeto têm menos impacto. Ou seja, nós na ILTI entendemos este paradigma da nossa indústria, entendemos o BIM como uma ferramenta, uma metodologia de trabalho que promete digitalizar a nossa indústria e torná-la mais produtiva, então decidimos avançar para o investimento nesta área. O nosso caminho iniciou-se no ano por volta de 2013, portanto, nós inicialmente iniciamos a elaboração de famílias paramétricas BIM, que disponibilizámos, por exemplo, no site BIMobject, e era com o objetivo principalmente de dar apoio aos projetistas que necessitavam destes elementos, ou seja, das nossas famílias, para elaborar os seus projetos. Depois, por volta de 2015, começaram a haver algumas solicitações à ILTI para participar mais ativamente em projetos, nomeadamente nos nossos mercados mais desenvolvidos. Eu estou aqui a falar particularmente do mercado da Holanda. Ou seja, nós em 2015 começámos a ter uma colaboração maior ao nível dos projetos em BIM e principalmente nos mercados mais avançados. E assim, com muita naturalidade e fruto deste desenvolvimento e dos projetos nos quais íamos colaborando, nós em 2018, em julho de 2018, decidimos então criar o nosso BIM Competence Center, o nosso centro de competências BIM, que foi criado na Holanda, em Roterdão, e lançámos oficialmente no mercado serviços de engenharia ligados à metodologia BIM. E o facto de sermos uma empresa global
acaba por nos trazer aqui algumas vantagens, ou seja, nós temos processos que estão implementados a nível global. Por exemplo, nós temos o nosso BIM Competence Center, que eu expliquei que foi inaugurado em 2018, que dá apoio às diferentes organizações ao nível do desenvolvimento de projetos BIM. Nós contamos já no nosso portfólio com centenas de projetos BIM. E o BIM Competence Center acaba por dar apoio aos diferentes países, às diferentes organizações no desenvolvimento dos projetos e dá apoio a países que estão muito desenvolvidos na questão do BIM, como por exemplo os Estados Unidos ou o Reino Unido. Nós agora estou a falar do mercado português, enquanto país que está a iniciar este caminho de implementação do BIM, acabamos por tirar partido desta vantagem de trabalhar a partir do nosso centro de competências BIM, porque acabamos por beber algum do conhecimento, do know-how e dos processos de países que iniciaram este caminho mais cedo e conseguimos, no fundo, aprender com os erros deles e otimizar os nossos processos para estarem de acordo com aqueles mercados que estão mais desenvolvidos. E em que é que se focam os nossos serviços BIM? Ou seja, nós acabamos por nos focar e trabalhar naquelas que são as nossas principais competências, que são os suportes de especialidades, ou seja, aquilo que nós chamamos de suportes MEP, que podemos ver aqui à direita, os suportes de redes mecânicas, elétricas e hidráulicas. Também os sistemas de proteção passiva ao fogo e elementos de fixação, ou seja, as ancoragens, nomeadamente em ligações aço-betão e em ligações betão-betão. E o nosso foco acaba por ser um foco muito específico. Nós temos um foco em níveis de desenvolvimento mais elevados, ou seja, nós trabalhamos com LODs de 400 e 500, níveis de desenvolvimento muito elevados, e pretendemos acrescentar valor nos projetos em que nós identificamos 6 fatores em que a ILTI pretende acrescentar valor a um projeto quando participa, que são eles: a otimização do projeto, a pré-fabricação, a coordenação com a logística, o BIM to Field, validação e Field to BIM. Eu vou muito rapidamente explicar cada um destes pontos. Portanto, nós na otimização do projeto, o que nós fazemos é, e agora pensando nos suportes de redes mecânicas, elétricas e hidráulicas, nós abordamos o projeto de uma forma otimizada, ou seja, tentando incluir o máximo de elementos e o máximo de especialidades no mínimo de suportes esses que nós chamamos de suportes multi-especialidade, que acaba por ter um impacto ao nível da coordenação entre as diferentes especialidades, na redução do material, na poupança do tempo de execução e também ao nível do espaço. Eu mais à frente vou mostrar um exemplo de um corredor onde se torna notória esta abordagem otimizada e quais as suas vantagens. Nós, ao colocarmos no modelo BIM todos os nossos elementos, conseguimos ter uma clara ideia da quantidade de material, das suas dimensões. Também são soluções que estão coordenadas com as diferentes especialidades e isto torna-nos mais confortáveis e mais confiantes a avançar para a pré-fabricação com recurso à informação que temos no modelo BIM. E a pré-fabricação tem um grande impacto ao nível do tempo de execução. Nós também, com essa informação que temos no modelo BIM, também conseguimos saber com detalhe qual a quantidade de material necessária nas diferentes fases de obra e nas diferentes áreas de uma obra, ou seja, ligamos no modelo BIM à nossa logística e coordenamos com a logística a entrega do material de uma forma faseada. Em relação ao BIM to Field, eu no final vou abrir aqui um bocado o véu em relação ao BIM to Field, mas o que eu gostava de dizer sobre o BIM to Field é que nós desenvolvemos este conceito, que é ligar as nossas ferramentas topográficas, ferramentas de marcação em obra, ao modelo BIM. Ou seja, nós, quando trabalhamos no modelo BIM, incluímos informação paramétrica ao nível da localização dos pontos de fixação dos suportes de especialidades e depois a nossa estação total, a nossa ferramenta topográfica, consegue com um tablet ler o modelo BIM e fazer a marcação destes pontos de uma forma automática. Ou seja, transformamos um processo que tradicionalmente é moroso e pouco preciso num processo muito mais eficiente. Também em termos de validação, nós acrescentamos valor. Porquê? Porque colocamos toda a documentação de suporte necessária
dentro do modelo BIM e estamos a estudar o processo inverso, que é o que nós chamamos de Field to BIM, que é ligar as nossas ferramentas de detecção de armadura em elementos de betão armado, em que nós, por exemplo, lemos um elemento de betão armado para saber onde é que está a armadura e ele passa-nos essa informação para o modelo BIM. Eu agora pedi-lhe, professor Poças Martins, não sei se me continua a ouvir com clareza. Conseguem ouvir-me bem? Sim, sim. Eu acho que pus a partilhar o ecrã e tenho um vídeo para mostrar sem a partilha de som. Eu vou pedir agora num instante, vou parar de compartilhar o meu ecrã e vou voltar a compartilhar, ok? Ok. Peço desculpa. Agora sim já está com o som, porque vou mostrar agora um vídeo e gostava de que tivesse som. Portanto, eu de seguida tenho aqui um vídeo que faz um resumo destes serviços BIM que permitem todo este valor acrescentado que eu acabei de falar. Espero que tenham conseguido ver bem o vídeo, ou seja, nós temos aqui um conjunto de 4 serviços que se complementam, que são eles a análise prévia, onde nós fazemos uma análise ao projeto e definimos soluções conceptuais. Passamos depois para o dimensionamento, nomeadamente o dimensionamento estrutural dos suportes, onde nós consideramos também ações horizontais, como a ação sísmica e as dilatações térmicas, por exemplo, no caso de tubagens. Ao nível dos sistemas antifogo, nós fazemos a definição das soluções de proteção passiva antifogo. Depois passamos para a modelação BIM, ou seja, todas as soluções que foram definidas na fase de dimensionamento são integradas nos modelos BIM de projeto, com a arquitetura, as estruturas, as restantes especialidades, para garantirmos que são soluções que estão coordenadas com as diferentes especialidades e que vão funcionar em obra e que também nos deixam, por exemplo, confortáveis com a questão da pré-fabricação. E no final extraímos do modelo BIM informação que é necessária para a execução, como por exemplo os desenhos e listas de materiais. Aqui podemos verificar a evolução dos outputs à medida que os serviços vão avançando, ou seja, o dimensionamento, nomeadamente ao nível dos suportes de especialidades, a sua colocação no modelo com a modelação e a extração de desenhos e listas de materiais, onde nós incluímos, além de informação 2D, também as perspectivas tridimensionais e os materiais e acessórios necessários para a sua execução. Aqui eu optei por mostrar um vídeo de um exemplo de um projeto que desenvolvemos recentemente, em que a questão das especialidades ganha uma grande relevância, porque era um projeto em que tínhamos um corredor com muitas especialidades e pouco espaço disponível para estas especialidades entre o teto falso e a laje da cobertura. Por isso aqui foi um projeto particularmente desafiante, nomeadamente ao nível deste corredor, onde o nosso desafio era conseguir organizar e integrar as diferentes especialidades no pouco espaço que estava disponível.
Aqui podem verificar as diferentes especialidades, nomeadamente a eletricidade, a especialidade mecânica e a especialidade hidráulica, e agora sim o teto falso, e podemos ver que de facto havia pouco espaço para tantos elementos neste corredor. E como é que nós colaboramos nestes serviços? Ou seja, nós temos toda a equipa de projeto ligada na plataforma BIM 360, porque o BIM também se destaca por ser uma metodologia de trabalho colaborativa, e nós partimos dos modelos BIM de projeto, que normalmente têm um LOD máximo a rondar o LOD 300, e numa fase inicial podemos trabalhar com o modelo Navisworks para fazer a análise do projeto, sendo que posteriormente trabalhamos a partir dos ficheiros IFC. Nós, enquanto ILTI, a nossa plataforma BIM que nós estamos a utilizar atualmente é a plataforma BIM Revit, por isso fazemos a linkagem dos modelos BIM de projeto IFC na nossa plataforma BIM. E ao longo deste processo de desenvolvimento dos serviços, do dimensionamento, da modelação, da extração de desenhos e listas de materiais, nós vamos colaborando com o nosso cliente com recurso ao BIM Track. O BIM Track tem aqui muita relevância ao nível da comunicação com o cliente, da resolução de clashes e da resolução da nossa resolução de pedidos de esclarecimento com o cliente, para irmos produzindo outputs de uma forma que estaremos mais confortáveis. Quando chegarmos ao final dos serviços, nós então produzimos o output, nomeadamente a memória de projeto, os relatórios de cálculo, o modelo BIM e ainda os desenhos e listas de materiais. Neste momento, eu gostava agora de partilhar convosco dois projetos de referência. O primeiro deles é um projeto de uma bancada que nós fizemos recentemente. Portanto, nós neste projeto tínhamos estes 4 desafios, ou seja, era um projeto com alguma complexidade, nomeadamente em termos de requisitos de cargas atuantes, por ser uma bancada. Tínhamos também desafios ao nível da coordenação entre as especialidades, principalmente entre a especialidade mecânica e a especialidade de estabilidade. Podem ver aqui algumas imagens temos a vermelho condutas da especialidade mecânica, e nós na estabilidade tínhamos também, por exemplo, os contraventamentos cruzados, que geravam aqui algumas colisões entre a estabilidade e a especialidade mecânica, ou seja, era muito importante coordenar estas duas especialidades neste projeto. Tínhamos também desafios ao nível da montagem de material. Estavam previstos mais de 2000 cortes de material, que nós chamamos de calha, que são estes elementos, estes perfis metálicos verticais e horizontais, eu vou chamar de calha. Estavam previstos mais de 2000 cortes de calha no local, ou seja, era um aspecto que tinha um impacto muito grande ao nível dos prazos e ao nível dos custos. Outra questão importante que nós tivemos que lidar foi a questão que está relacionada com a situação pandémica que nós vivemos atualmente, ou seja, estavam previstos muitos trabalhos em obra e havia uma necessidade de nós limitarmos o contacto entre os diferentes trabalhadores, ou seja, não podíamos considerar muita mão de obra em espaços reduzidos devido ao risco de contágio do Covid. E no final, o último desafio que tínhamos era também o facto de ser um espaço muito limitado. Aqui no canto inferior esquerdo podem ver uma foto da zona onde nós desenvolvemos este projeto, e íamos ocupar praticamente todo este espaço, ou seja, à medida que íamos executando o projeto, havia cada vez menos espaço de armazenamento disponível, pelo que aqui a coordenação com a logística ganhava uma relevância muito grande. Como é que nós abordamos o projeto? Inicialmente, nós abordamos o projeto numa ótica de otimização do material, nomeadamente com recurso ao cálculo, ou seja, nós fizemos o cálculo com o software robô para tentar otimizar ao máximo a nível de perfis metálicos. Depois fizemos uma abordagem no âmbito da standardização, ou seja, nós aqui podemos ver os diferentes eixos estruturais, e o que nós tentamos fazer foi, de alguma forma, simplificar as soluções ao nível dos eixos para termos a mesma solução entre eixos estruturais, para termos aqui o máximo de standardização.
de forma a ultrapassarmos aqueles desafios que eu falei do corte do material em obra, nós recorremos também à pré-fabricação com a entrega do material pré-montado em obra, que só é possível devido à nossa abordagem BIM, e também coordenamos com a logística a entrega do material por eixo estrutural, ou seja, o material era entregue com um código de localização, e este código de localização estava presente quer a nível físico no material, quer a nível digital dentro do modelo. Aqui podemos verificar uma imagem, uma perspectiva tridimensional de todo o projeto, ou seja, de toda a bancada, e de facto aqui o foco na standardização acabou por ser muito relevante, porque tinha impacto em termos na eficiência na fabricação, na automatização na montagem e da simplificação do processo de execução. Um aspecto muito relevante que nós acabamos por investir muitas horas e que foi muito o nosso foco neste projeto foi a otimização do material. Nós, tal como eu disse, temos estes perfis metálicos, quer verticais, quer horizontais, que podem ver aqui à esquerda, que nós chamamos de carris ou calha. E nós, na ILTI, produzimos estes elementos com comprimentos de 6 metros. No entanto, nós olhando para a bancada, tínhamos diferentes comprimentos de calha a cortar e este comprimento variava entre eixos estruturais. Imaginem o seguinte, imaginem que nós tínhamos a calha com 6 metros de fabrico e tínhamos um eixo estrutural em que o comprimento destes pilares, desta calha, era de 4 metros. Nós tínhamos que cortar um elemento de 6 metros para ter um de 4, ou seja, íamos ter sempre 2 metros de desperdício. Assim, qual é que era o nosso desafio? Nós íamos ter um desperdício muito grande, um desperdício superior a 30%. E nós aqui também tiramos partido da metodologia BIM, porque nós, com o BIM, com a modelação de todos os elementos, conseguimos fazer uma boa extração em termos de comprimentos de calha para este projeto. Podemos ver aqui a tabela com os diferentes comprimentos de calha. E depois de termos feito esta extração de comprimentos de calha, nós conseguíamos utilizar esta ferramenta que vemos aqui no centro, que foi uma ferramenta desenvolvida internamente, em que nos permitia olhar para o projeto como um todo e não para uma zona limitada, como por exemplo um eixo estrutural, e otimizar a questão do corte de calha de material. Nós no final, utilizando esta informação que vinha do modelo BIM e tirando partido desta ferramenta, conseguimos desperdícios de material na ordem dos 3%, ou seja, com uma taxa de aproveitamento muito grande de cerca de 97%. Outra questão importante foi a questão da entrega do material em obra, da pré-fabricação, tal como eu disse. O material foi entregue em obra desta forma, ou seja, cada eixo estrutural tinha a sua calha organizada, com o comprimento já cortado segundo o comprimento correto, e também ia numa caixa, ou seja, num kit, todos os materiais e acessórios necessários. E não ia nem uma anilha a mais, nem uma anilha a menos, ou seja, o material estava colocado para ser exatamente aquele que era necessário no processo de execução e entrega em kit. Aqui já podemos ver algumas fotos da execução em obra. O que eu gostava de destacar em relação à execução em obra era que nós, em termos de peças desenhadas que foram entregues ao nosso cliente, tínhamos peças desenhadas com uma perspectiva 2D, ou seja, desenhos tradicionais 2D cotados. Incluíamos também perspectivas tridimensionais e incluímos também QR Codes. Estes QR Codes podiam ser lidos por um smartphone ou por um tablet e davam uma perspectiva de realidade aumentada nas peças desenhadas que nós entendíamos que envolviam uma maior complexidade ao nível da execução. Ou seja, acabámos por incluir a realidade aumentada nas nossas peças desenhadas para ajudar a equipa em obra a fazer a montagem da estrutura. E quais é que foram os nossos KPIs neste projeto? Ou seja, aqui eu apresento os KPIs do projeto. Nós tivemos 97% de aproveitamento do material, que é um número muito bom.
e eu já expliquei anteriormente como é que nós o atingimos. Em relação ao que estava estimado inicialmente em termos de tempo de execução da estrutura em obra, nós conseguimos fazer uma poupança de 226 horas em relação ao inicialmente estimado. E finalmente o meu KPI preferido, que é houveram 0 modificações em obra quando comparado com o projeto inicial. E isto só é possível com recurso ao modelo BIM e com uma coordenação ao nível do projeto bem realizada. Outro projeto que eu gostava de vos falar é um projeto de instalações elétricas. Portanto, nós neste projeto tínhamos 2 áreas de aplicação diferentes. Podemos ver aqui, nós na análise do projeto tínhamos uma zona azul onde tínhamos um piso elevado e uma zona verde onde tínhamos o nosso foco nas instalações elétricas. Eu aqui vou falar apenas do projeto das instalações elétricas, porque o piso elevado acaba por ser muito semelhante ao exemplo que nós tivemos da bancada. Nós, neste projeto, acabamos por fazê-lo de uma forma iterativa, ou seja, vocês aqui podem ver à esquerda esta imagem onde tínhamos o projeto e nós íamos colocando os suportes das instalações elétricas, os suportes das esteiras. E nós o que fizemos foi, definíamos uma solução, extraíamos as quantidades do modelo BIM e depois olhávamos para a nossa ferramenta de otimização do corte de perfis para verificar qual é que era o nosso desperdício e, consequentemente, qual é que era o nosso aproveitamento de material. E nós, com esta abordagem ao projeto iterativa, nós passamos de uma primeira solução que vocês podem verificar aqui à esquerda, com um desperdício de mais de 40%, para uma solução que nós identificamos que é a solução ótima, que tínhamos menos de 2% de desperdício de material, ou seja, uma otimização de material superior a 98%. Nós, depois de termos atingido esta solução, que nós entendemos que é a solução ótima, depois tivemos a enriquecer o modelo com parâmetros específicos para o nosso cliente, nomeadamente parâmetros ao nível da instalação, por exemplo, em termos de tempo de chegada e tempo de execução dos diferentes elementos, e também parâmetros no âmbito da manutenção e operação, que foram um requisito do nosso cliente para este projeto. Nós, uma vez identificada a nossa solução ótima, aqui podem verificar o modelo BIM com os elementos da ILTI a vermelho colocados, produzíamos então os outputs. Os outputs neste projeto foram então, por exemplo, uma planta a 2 dimensões, em que nós tínhamos as diferentes soluções de suportagem identificadas e depois cada uma destas soluções tinha um desenho associado. E nós, ao nível dos desenhos, tínhamos vistas em secção 2D cotadas, uma perspectiva tridimensional para facilitar a compreensão das peças desenhadas e também a lista de materiais com todos os materiais e acessórios necessários para executar os diferentes suportes. Ao nível deste projeto, tenho aqui os KPIs, ou seja, mais uma vez conseguimos um aproveitamento de material muito interessante, de mais de 98%, o que corresponde a uma redução de 15% àquilo que estava inicialmente estimado, e mais uma vez 0 alterações em obra, comparativamente com aquilo que estava previsto no projeto. E esta questão das 0 alterações em obra, tal como eu disse, é resultado, é fruto de uma boa coordenação em obra e de uma boa coordenação com o nosso cliente, que nós conseguimos, por exemplo, explorando a ferramenta BIM Track, ou seja, eu já falei um bocadinho nisto no início da apresentação, mas nós, à medida que vamos desenvolvendo os serviços de dimensionamento, de modelação, de extração de outputs nos nossos serviços, nós vamos comunicando com o nosso cliente com recurso ao BIM Track. Por exemplo, nós, se estivermos a desenvolver os serviços e identificarmos uma área onde necessitamos de algum esclarecimento, uma área onde nós identificamos alguma colisão e é necessário um input do lado do nosso cliente para nós avançarmos, nós então abrimos um issue no BIM Track. É por esta plataforma que nós comunicamos e podemos ver, por exemplo, neste projeto, a verde, ao longo do tempo, os issues que nós fomos abrindo e a azul, os issues que fomos resolvendo em conjunto com o nosso cliente. Isto permitiu-nos, no fundo, nós conseguirmos resolver todas as questões em termos de coordenação do modelo antes de fechar os outputs, ou seja, antes de ir para a obra.
No final, o que nós conseguimos foi um modelo 100% coordenado, sem colisões, que nos permitiu chegar àquele KPI que eu tanto gosto, que é 0 alterações em obra. Estes foram os dois exemplos de projetos que eu gostava de vos mostrar. Eu agora vou-vos falar daquele que é o futuro da ILTI em relação ao BIM, ou seja, o que nós estamos a desenvolver e quais é que vão ser os nossos próximos passos. O nosso foco está a ser principalmente ao nível do nosso conceito BIM to Field, que é sermos capazes de transpor a produtividade que temos em projeto com recurso ao BIM para a produtividade e ganhos de eficiência em obra. Como eu disse, o que nós temos feito é incluir informação nos nossos modelos BIM, nomeadamente informação espacial ao nível dos pontos de fixação dos suportes de especialidades. E depois nós ligamos essa informação às nossas ferramentas. Nós temos, por exemplo, a nossa estação total PLT300, que trabalha com um tablet. Ela consegue ler informação que está no nosso modelo BIM e depois, em obra, marcar os pontos de fixação dos diferentes suportes. Ou seja, transforma um processo que é tradicionalmente moroso e pouco produtivo, digamos assim, num processo totalmente eficiente. E esta é a grande novidade que eu tenho para vos mostrar. Nós desenvolvemos o JaiBot, que está ligado ao BIM. O que é o JaiBot? O JaiBot é um robô que faz automaticamente a marcação e a furação dos pontos de fixação de suportes em obra e ele trabalha com base na informação que temos no modelo BIM. Um aspecto muito interessante em relação ao JaiBot é que, em função da especialidade, ou seja, se estivermos a falar da especialidade mecânica, se estivermos a falar da especialidade elétrica, se estivermos a falar da especialidade hidráulica, ele, além de fazer a marcação do ponto, além de fazer a furação, vai também marcar com um spray, com cores diferentes, as diferentes especialidades. Ou seja, o nosso objetivo aqui é, quando entrar uma empresa executante de uma especialidade em obra, já sabe exatamente por onde vai passar, onde vai colocar os seus suportes e qual suporte, qual ponto de fixação é para cada especialidade. Para vocês compreenderem melhor como o JaiBot funciona, eu vou-vos mostrar de seguida um vídeo da apresentação do JaiBot. At Hilti, we strive for change. Around the world, our innovations have shaped how work is done on today's job sites. Today, our ambition remains as strong as ever, to drive productivity through innovation. With BIM, we've already entered the age of digital planning. What if we could use the same data to not only streamline processes, but simplify trade collaboration and automate repetitive and strenuous tasks? Now our vision becomes reality. Introducing the Hilti JBot, a semi-autonomous drilling robot for sealing installations, helping you to deliver MEP projects on time. Let's not wait for the future to come. Let's shape it together. Bem, esta era a nossa experiência que eu tive o prazer de partilhar convosco. Eu espero que tenham gostado da nossa experiência. Isto é, espero ter feito justiça ao título desta apresentação. Isto é a forma como nós permitimos produtividade ao longo de todas as fases do ciclo de um projeto. Da minha parte, obrigado e estou disponível para o esclarecimento de qualquer questão que tenham. Obrigado, Alexandre. Eu fui recebendo aqui uma enxurrada de perguntas e, portanto, permita-me... Eu ia passar a palavra ao público, mas eu, no fundo, tenho tantas questões aqui que, se me permitem, as pessoas que colocaram as questões, e eu tentarei colocar as perguntas, lê-las. O Alexandre também pode lê-las do lado de lá, que está no chat, mas eu vou tentar lê-las a partir daqui para o Alexandre ir dando resposta. Se por acaso restarem algumas perguntas no final, poderão fazê-las de viva voz sem problema, está bem? Eu estava a ouvir isto de repente assustei-me com a quantidade de perguntas que tínhamos, podíamos não ter tempo para responder a todas. Vamos lá tentar. Portanto, a primeira pergunta que eu tenho vem do Pedro Serra e que pergunta como é que funciona a interação com o projetista de piping para obterem as ações das tubagens sobre os apoios, nomeadamente no que diz respeito às dilatações dos elementos.
É assim, nós na fase de dimensionamento olhamos para o projeto, quer seja mecânico, elétrico, e neste caso acho que estamos a falar mais da questão hidráulica, e nós em função do diâmetro, e estamos a falar de aquecimentos, de piping de aquecimento ou piping de arrefecimento, e em função da temperatura que estamos a trabalhar nesse projeto, também em função do espaçamento entre os diferentes suportes, nós definimos aquilo que nós chamamos de pontos fixos e pontos deslizantes, ou seja, nós olhamos para o projeto, vemos como é que a tubagem vai dilatar e tentamos definir pontos de fixação e pontos que vão permitir o movimento das tubagens e, no fundo, é isso que fazemos. Mas, em relação ao projetista, o que a nossa experiência nos diz é que, neste momento, ao nível da suportagem das especialidades, na fase de projeto, não nos chega muita informação. Ou seja, nós se olhamos para um projeto de eletricidade ou para um projeto hidráulico, nós vemos, por exemplo, em planta, por onde é que vão passar as esteiras, por onde é que vão passar as condutas, mas como vão ser suportadas é informação que normalmente não está incluída no projeto e que nós fazemos no nosso serviço de dimensionamento. Obrigado. Tenho aqui uma segunda questão e depois no final, se houver follow-ups destas perguntas, depois estejam à vontade para colocar e eu passo-vos a palavra se for preciso. Queria só tentar, pelo menos a primeira ronda, tentar correr as perguntas que me chegaram. Portanto, o Gonçalo Vieira deixa-lhe um elogio para o Alexandre, muito interessante. Coloca-lhe a seguinte pergunta: se tem experiência da aplicação de BIM em obras subterrâneas / geotécnicas complexas? De Gonçalo Vieira, Câmara Municipal de Lisboa, presumo. Sim, olá também ao engenheiro Gonçalo Vieira, que eu conheço. É sim, engenheiro. Nós, até ao momento, não temos ainda experiência em obras subterrâneas, mas vamos ter em breve. Muito em breve vamos ter e podemos partilhar consigo. Muito bem. Tenho uma outra pergunta aqui. Ruben Rodrigues, que nos pergunta como é que podemos fazer o projeto com este nível de detalhe e de organização das várias especialidades, que é mais visto na preparação de obra, no curto espaço de tempo que temos para fazer o projeto? É uma grande questão. Eu acho que grande parte do valor acrescentado que nós acabamos por acrescentar a um projeto com os nossos serviços foca-se muito na preparação da obra, ou seja, acabamos por fazer uma preparação de obra com muito detalhe que depois acaba por ter impacto ao nível da fase de execução, porque todas as especialidades já sabem como é que se vão suportar e como é que vão colaborar. Esta é a tal questão que eu também tentei transmitir com aquele slide de como nós colaborávamos e como nós estamos a começar a colaborar, ou seja, é importante, tendo em conta termos a possibilidade de ter o máximo de benefícios com recurso aos serviços, colaborarmos o mais cedo possível e o mais a montante possível para também irmos estando coordenados ao longo dos serviços. Mas eu acho que esta pergunta é de facto muito relevante e eu diria que se nos pedem para fazer um serviço com 1 semana ou 2 semanas, é praticamente impossível. Temos aqui aquela questão da análise do projeto, da interação, nomeadamente com o BIM Track, de resolução de colisões, de pontos que necessitam de esclarecimentos e que é muito importante nós entrarmos num projeto o mais cedo possível. Ok? Mas excelente questão e espero que tenha esclarecido. Ok, tem aqui uma pergunta de Teresa Afonso. Eu peço desculpa, não consigo. Deixa-me só esticar um bocadinho melhor para ver o nome o mais completo que consigo. Portanto, a pergunta que tenho de Teresa Afonso, eu peço desculpa, só consigo ver a primeira parte do nome de cada pessoa aqui, mas a pergunta é: neste projeto da bancada, quão grande era a equipa e em quanto tempo o modelo BIM foi executado? Ok, excelente questão também. Portanto, a nossa equipa, nós temos 3 cargos diferentes na nossa equipa. Temos o BIM Project Manager, que é o cargo que eu assumo neste momento. Temos um BIM Lead Engineer, que é no fundo um engenheiro que faz a questão do cálculo, do dimensionamento e das questões mais técnicas ao nível de software e de cálculo. E depois temos BIM Modelers, sendo que nós temos uma equipa de BIM Modelers dispersa no nosso centro de competências BIM. Nós temos dezenas de modeladores, embora, por exemplo, em relação a um projeto, tenhamos uma equipa que está limitada a trabalhar num projeto ou vários em simultâneo. Neste projeto, eu creio que tivemos uma equipa entre 2 a 3 modeladores, um BIM Lead Engineer e um BIM Project Manager. Ok, obrigado. Tem uma pergunta aqui do professor Ricardo Rezende, mas ele só me deixou para mim em particular, portanto, creio que é uma pergunta que só me deu uma indicação breve da pergunta que quer colocar, portanto, daqui a um bocado até lhe passo a palavra, se quiser. Okay. Portanto, vou saltar, se calhar, a pergunta dele para já, e já regressamos aqui.
E tinha aqui uma pergunta do Amadeu Magalhães. Também vou saltar esta porque ele também tem uma certeza que quer colocar mais contexto na questão que aqui colocou. Portanto, passo para a pergunta do Luís Carvalho, que diz que referiu que trabalhavam principalmente acima de LOD 400. Pode dar um exemplo de um tipo de apoio que dão a projeto de instalações mecânicas desenvolvido até LOD 300? É a última pergunta. Estava a tentar perceber aqui a questão. Portanto, em relação ao LOD, nós muitas vezes não seguimos à risca a definição da LOD de acordo com o documento da AIA, da American Institute of Architects. Ou seja, o que nós tentamos fazer é olhar para os usos BIM do nosso cliente, ou seja, quais são as suas reais necessidades em termos de informação que vai ter no modelo e que vai necessitar de utilizar em fase de obra e em fase posterior à obra, e depois nós tentamos enriquecer o modelo de acordo com esses parâmetros e fazemos aqui quase uma modelação à la carte, digamos assim, colocamos os parâmetros que realmente o nosso cliente necessita. Em relação ao LOD que nós normalmente recebemos, é de facto um LOD 300. Por exemplo, nós, de acordo com a definição, nós no LOD 300 não temos necessidade de ter os suportes ao nível das especialidades, tal como eu disse, como está definido num projeto. Temos as esteiras, temos as condutas, temos as tubagens, mas como elas se vão fixar, se vai ser à parede, se vai ser à laje, normalmente neste nível de desenvolvimento, no nível de desenvolvimento que nós temos, não vai, que nos chega, não tem então a questão dos suportes que nós fazemos a definição e inclusive é do LOD 400 quando fazemos os nossos serviços. A mesma questão em relação aos sistemas de proteção passiva antifogo, ou seja, é uma questão que, regra geral, não vem incluída no modelo BIM, mesmo tendo um modelo BIM de segurança contra incêndios, normalmente os sistemas de atravessamentos, não vêm definidos. Ok. Só uma questão aqui, um follow-up question aqui da Teresa Afonso. O engenheiro não chegou a referir o tempo de modelação do modelo da bancada. Tempo de modelação, se tem ideia. Neste momento não tenho presente, mas eu pedi à engenheira Teresa Afonso que se me mandar um e-mail para alexandre.marques@build.com, eu depois posso lhe mandar o planeamento e como é que nós dividimos a equipa pelos modeladores para também dar uma melhor estimativa. Eu depois posso partilhar mais alguma informação, mas neste momento não tenho aqui presente. Ok, obrigado. Então, as duas perguntas que ainda me restam, e se calhar passávamos a ter viva voz, porque eventualmente serão perguntas mais longas do que aquelas que estão aqui colocadas, aqui estão sinteticamente. A tua, uma do Amadeu Magalhães, não sei se dá para passar a palavra ao Amadeu Magalhães. Correto. Se fizer favor de colocar a pergunta ao engenheiro Alexandre Marques, agradeço. Olá, bom dia a todos. Não, eu só fiquei curioso porque queria perceber até que ponto esses projetos são desenvolvidos cá em Portugal ou a ILTI beneficia da sua internacionalização. Sendo que eu não resido em Portugal e estava interessado em perceber o nível até que ponto isso é conseguido ser desenvolvido. Temos os dois casos. Muito obrigado pela questão. Nós já temos projetos desenvolvidos no nosso mercado. Eu não os posso partilhar todos, porque muitas vezes temos alguma necessidade de confidencialidade, nomeadamente ao nível do dono de obra. Temos projetos desenvolvidos em Portugal também já. E também, mas a maioria concentra-se nos nossos mercados mais desenvolvidos, nomeadamente o mercado holandês, o mercado do Reino Unido, também agora com alguns projetos nos países nórdicos, como o caso da Suécia, nos Estados Unidos, mas o que eu quero transmitir é, estamos a trabalhar em todo o mundo, mas já temos projetos em Portugal também. E se puder só acrescentar, e a equipa em Portugal é constituída por quantas pessoas neste momento? Nós temos o BIM Project Manager, que sou eu que assumo essa função, temos a BIM Lead Engineer, que é a engenheira Joana Correia. A nossa equipa de modelação está centralizada no nosso BIM Competence Center, que está na Holanda. Ok? Muito obrigado. Temos ainda aqui um pedido de uma questão que foi feita pelo professor Ricardo Rezende. Ricardo. Sim, eu primeiro queria dar os parabéns pela apresentação e pelo trabalho que fazem, que já tinha ouvido falar, principalmente da parte do laser scanning no BIM to Field, e tinha uma pergunta que é, sendo por exemplo, neste caso da bancada,
um projeto com bastante repetição e com aquela parte da otimização, se usam ferramentas de automação de projeto, como de programação, o Dynamo, o Python, no projeto e na preparação da obra. Sim, estamos a trabalhar nomeadamente naquela parte do projeto que eu falei, que foi um processo iterativo de extração de informação, passar para a ferramenta e verificar qual é que era o desperdício de material. Nós neste momento estamos a desenvolver ferramentas que estamos a fazer em Dynamo para conseguir fazer este processo de uma forma mais automática, digamos assim, a tentar otimizar. E já agora, isso é feito em Portugal ou na Holanda? Fazemos das duas formas, ou seja, nós muitas vezes desenvolvemos ferramentas internamente, mas uma vez testada a ferramenta e se demonstrar valor acrescentado, ela acaba por ser implementada a nível global. Nós acabamos por utilizar atualmente ferramentas, processos que foram desenvolvidos, por exemplo, com a nossa organização de Espanha ou a nossa organização de França, e o contrário também. Também tivemos alguns processos que foram desenvolvidos cá, que agora estão a ser implementados globalmente. É aquela grande vantagem que eu falava que o facto de sermos uma empresa global nos permite, ou seja, nós temos diferentes desenvolvimentos e podemos pensar na nossa equipa como uma equipa global e acabamos por todos beber um pouco da experiência e do conhecimento de outras organizações. Sendo que nós cá em Portugal somos, obviamente, um dos maiores beneficiados, porque acabamos por trabalhar com organizações que estão num nível de implementação muito interessante. Obrigado. Obrigado. Eu tinha aqui uma indicação, não sei se depois é para dar sequência ou não. O engenheiro Gonçalo Vieira, há pouco, eu coloquei a pergunta dele, não sei se a coloquei bem, e ele mostrou intenção ou disponibilidade para colocar a pergunta de viva voz. Eu não sei se quer acrescentar alguma coisa à questão que eu coloquei ou se já recebeu a resposta que queria. Não sei se me está a ouvir, Gonçalo. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. A resposta foi clara. Nós temos acompanhado na Câmara Municipal de Lisboa também esta área do BIM. Vamos utilizá-la muito em breve numa grande obra subterrânea e andamos à procura das boas artes também nesta área, que não é tão utilizada, mas que também tem muito potencial, não só para a construção, mas também depois para o andamento e para a vida útil da obra, que fica debaixo de terra e que depois vai ser difícil de prescrutar no futuro. E, portanto, quanto mais conseguirmos ter informação na construção para a sua vida útil, melhor. Acho que há aqui um bem inestimável que é preciso manter. E pronto, e é nesta área que também estamos a trabalhar e a inovar e vamos construir. Obrigado. Mas a resposta foi clara. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Acho que já está tudo. Alexandre, uma pontualidade britânica. Eu acho que isto está a ser exemplar. Eu estou a começar a ficar fã destes eventos online. Não posso dizer se calhar isto alto, mas em termos de pontualidade é toda a gente exemplar quando estamos a funcionar por Zoom, não é? Alexandre, queria agradecer imenso esta intervenção. Penso que claramente dinamizou aqui uma discussão muito, muito animada. E, portanto, foi claramente uma intervenção que foi do interesse do nosso público. Queria agradecer também o apoio que a ILTI tem dado ao PT BIM já há algum tempo e dar os parabéns pela apresentação. Muito obrigado a todos e obrigado pela oportunidade de partilhar a nossa experiência. Vamos falando. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre, até breve. E